Seja muito bem-vindo ao Cefincast, o podcast oficial da Secretaria de Finanças de Rondônia. Eu sou a Letícia Lara, analista tributária, e hoje nós vamos falar de um assunto que afeta milhões de brasileiros: a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Essa atualização da tabela traz muitos reflexos, tanto no bolso de muitos trabalhadores, como também nas contas públicas e na economia. E para falar desse assunto, nós temos 3 convidados aqui hoje. Vamos começar com o seu Francisco Pinto. Seja muito bem-vindo, seu Francisco Pinto. Ele é analista tributário aposentado da Receita Federal, advogado e consultor tributário, e hoje está aqui com a gente participando do Cefincast. Seja bem-vindo, seu Francisco. Obrigado pelo convite, Letícia. Obrigado pela presença de todos aqui, do Otacílio, Lucas. É um prazer estar aqui. Eu trabalhei na Receita Federal de 82 a 2017, foram 35 anos e 49 dias. E nesse tempo a gente trabalhou com a chamada orientação. À época, em 83, eu tive o privilégio de inaugurar o chamado PIR, Programa do Imposto de Renda no Brasil. E durante quase todo o meu trabalho na Receita foi com isso, além de ter atuado como assistente de comunicação, porta-voz da instituição, relações públicas, educação fiscal, dentre outras atividades, né? Uma vasta experiência, isso. Né? E nesse tempo também, depois que me formei em Direito lá em 93, foi da segunda turma da FARO, a gente também foi convocado pelo ministro da Advocacia Geral da União, onde ficamos 11 anos no órgão trabalhando em defesa da Fazenda Pública. Então é muita experiência para compartilhar aqui com a gente, né? Muito obrigado por senhor ter aceitado o nosso convite. E temos também o Otacílio Moreira, que ele é economista, ele é vice-presidente da Florecom e também é professor universitário. Seja bem-vindo, Otacílio, mais uma vez aqui no Cefincast. Nós que agradecemos, Letícia, a gente agradece em nome do Conselho Regional de Economia da Universidade Federal de Rondônia essa oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema importante, relevante do ponto de vista social, mas também com um pouco de preocupação, né, de como esse brasileiro vai utilizar essa renda extra, né, já que nós estamos num patamar de endividamento brasileiro bastante elevado, né? A gente agradece e cumprimenta aqui o nosso amigo Francisco, nosso colega Lucas aí, e fazer um bom debate. Obrigado. Tenho certeza que sim, vamos fazer um ótimo debate aqui para as pessoas que estão em casa entender o que significa essa isenção. E temos também aqui o Lucas Curso, que ele é auditor fiscal da Cefin, né, da Secretaria de Finanças de Rondônia, e hoje ele é responsável pelo Núcleo de Retenção de Imposto de Renda. Tudo bem, Lucas? Tudo ótimo. Obrigado, Letícia. Bom dia, Francisco. Bom dia, Otacílio. É muito interessante estar aqui também participando dessa discussão em relação à retenção de imposto de renda. Não tenho uma experiência tão vasta como o nosso colega Francisco da Receita Federal, mas a gente vem participando aí desde a implementação no estado de Rondônia da retenção de imposto de renda para os pagamentos de forma ampla, né, que inclui os fornecedores, desde 2022 também nessa missão. Vai ser muito bom discutir com vocês. Obrigada. Você vai trazer os aspectos, né, da Receita Estadual, né? O que isso significa? Quais os impactos aqui na Receita do Estado, né? A gente, ao longo do ano passado, desde a tramitação desse projeto de lei no Congresso, né, que foi ao longo de quase 8 meses, a gente vem acompanhando essa tramitação e todas as alterações a gente tem feito estudo de impactos, estimativas de qual que é o impacto disso na arrecadação do Estado. E também com um olhar para os municípios, né, que dependem também boa parte da arrecadação esse repasse do imposto de renda. Então vai ser muito útil aqui para a gente aprender juntos, né? E para começar, seu Francisco, o que muda realmente para o contribuinte? Como que era a isenção hoje, né? Como que estava antes da aprovação? Porque na verdade ainda não foi sancionado, né, pelo presidente. Né? Como é que está então o status dessa legislação? Né? Como era antes, como vai ser hoje, né? E o que significa essa isenção para as pessoas que ganham até 5.000? Primeiro, como é que está? Antes de vir aqui para a entrevista, eu pesquisei um pouco mais e não consta a sanção ainda da aprovação do PL 1087, mas sem dúvida nenhuma, se Câmara Federal já aprovou e Senado também, não há algo que discutir sobre se essa lei, se essa aprovação vai ser posta em prática ou não. E vale dizer que a vigência dessa lei é a partir de janeiro de 2026, né? Então não vai ser aplicado já agora, como vinha sendo as implementações na tabela progressiva a partir de 2023, né? Lembrando que de 2015 a 2023 era a mesma tabela do imposto de renda, a isenção era até R$ 1.903,98. A partir daí, 1 centavo a mais, você já começava a pagar 7%, 12%, aliás, 7%, 15%, 22,5% e 27,5%.
Lá em Letícia, quando nós tivemos uma mudança, eu chamo de uma virada de página do imposto de renda em 89 para 90, até 89 nós estávamos sob a vigência do chamado decreto número 85.450, o chamado RIR 80, e o contribuinte quando autuado não tem nenhum motivo para rir, tem mais para chorar, né? Então veio a lei 7.703 de 89, que entrou em vigor em 90. Essa lei implementou o chamado regime de caixa em vez do regime de competência. O que é regime de caixa e regime de competência? Em termos simples, regime de competência é quando se aplicava uma legislação vigente ao tempo da aquisição do direito. Vamos imaginar, você teve um salário ganho lá em março de 89, mas recebeu isso atrasado só lá em janeiro de 90. Então, agora o regime de caixa é a tabela vigente na época do recebimento e não a tabela vigente ao tempo da aquisição do direito. No caso está exemplificado aqui, não seria a tabela vigente lá em março de 89, sim de janeiro de 90. Portanto, a tabela vigente ao tempo do recebimento. Então, essa foi a mudança da legislação lá em 89 para 90. E quando foi lá em 95, através da lei 9.250 de 95, o governo publicou uma tabela que era apenas duas alíquotas, 15% e 25%. Só que em seguida veio uma tabela provisória, através da medida provisória, que elevou a tabela de 25% para 27,5%, e isso continuou até hoje. Agora, então, com essa mudança, nós lembramos que, como eu disse no início aqui da minha fala, que a tabela de lá de 2015 vigiu até por volta de abril de 2023. A mesma tabela. Só em, então, maio de 2023 que houve uma mudança de implemento de 10,93%, que levou para a isenção para 2.112, com um desconto simplificado ali, foi para 2.640, para fazer fechar os dois salários mínimos. Em 2024 também houve mudança, 2025 também, e agora com essa lei, fruto da promessa do governo Lula na campanha, que levou então a isenção para R$5.000 ou 60 mil ao ano. O que muda então para o cidadão, né? Então agora estão isentos, não vão pagar nada de imposto de renda quem ganhar até R$5.000 ao mês, ou 60 mil. Isso é bruto ou é líquido? Que as pessoas sempre fazem essa pergunta também. Líquido. O que acontece? A tabela, o imposto de renda é complexo, né? Ele é complexo. Então, na verdade, quando você tem direito a alguns descontos quando recebe o salário. Por exemplo, desconta a previdência oficial, desconta pensão alimentícia judicial, ou aquela fixada em cartório de escritura pública, bem como o valor dos dependentes, que continua o mesmo valor de R$189 ao mês. O resto líquido até 5 mil, então não paga nada, mas se for 5 mil e um centavo, já começa 7,5, 15, 22,5 e 27,5. Então, quem ganhar líquido até aí 5 mil não paga nada. Isso, segundo eu vi o comentário na imprensa, dá uma economia por mês de um pouco mais de R$312 por mês. E ao ano, R$4.067. É uma boa quantia, né? Mas para quem ganhou acima disso, praticamente não mudou nada. Não mudou nada, né? Eu posso quebrar um pouquinho o protocolo? Eu fiquei curioso com essa conversa do Francisco, da história lá na década de 80, 90. Como é que era a declaração de imposto de renda nesse período lá? Não tinha sistema, não tinha programa, porque hoje é muito bom pra gente, né? Declaração auto-preenchida, legal. Você faz o imposto de renda em 5 minutos, sua declaração. Aproveitando esse histórico que ele trouxe, né? Gente, uma vez numa entrevista, num treinamento de Media Training, né? Um dos primeiros que eu fiz, foi Centro de Comunicação na Receita Federal. Então, veio um colega na Receita Tributária que era ex-repórter da Globo, e ele, então, nós éramos acho que uns 40, e disseram, quem quiser fazer a parte prática, submeter entrevista, de improviso, pode dar o nome. E o besta aqui, então, deu o nome achando que todo mundo ia participar. Quando chegou na hora, só tinha 2 voluntários, eu aqui e um colega de Santarém. E o repórter me perguntou, uma coisa leva a outra, né? Perguntou, e aí, Francisco? 2010 acabou o programa do imposto de renda em papel, agora é tudo pelo computador. E aquele coitadinho lá do interior da roça aqui, do Amazonas, do Pará, lá de Rondônia, como é que faz? Pergunta na lata, né? Bom, aí eu fui disso aí do seguinte,
é que realmente quem mora no interior tem alguma dificuldade com a internet. Mas vamos fazer a conta, se houve benefício ou não. Quando a pessoa entregava a declaração em papel, até 2010, quem caía na malha já caía ao preencher o documento. Com o programa não, ele filtra e reduz mais de 90% da malha fina. Então, grande benefício. Quem tem restituição a receber, já resolve o problema ali, já ganha a chance de receber mais cedo. Também, quem tem problema, a internet hoje, muito embora nem todo mundo tem, mas existem as associações no interior de produtores rurais, né? O próprio governo veio também, através de algumas instituições também, coloca o serviço à disposição, de sorte que, fazendo as contas, ficou bem melhor com a internet do que a declaração em papel. Porque como é que era a declaração até lá? Até 89, na verdade, em papel vigiu até 2010. Papel até 2010. Era praticamente no mesmo molde de hoje, só que era tudo, você estava preenchendo no documento lá. Eu fiz muito minha declaração naquela digital, ali na 98 da Olivetti. Eita! Errava a declaração de bens e direitos, tirava, colocava tudo, começa tudo de novo, porque não pode ter rasura, não pode ter rasura. Mas tinha um papelzinho que a gente colocava lá para... Você lembra dessa época? Olha aí, eu cuidado. Eu fiz curso. Tinha um carbono. Era um carbono. Você também já. Professor da Unila, curso de datilografia. Eu também fiz. Mas você já declarava imposto de renda nessa época? Não. Olha aí, o professor está sendo com certeza. O professor da Unila já ganha muito bem remunerado. Você ia lá para o dependente, né? Colocava, quanto é que tem de dedução por dependente? Eu não sei. Quando veio o programa pelo computador, o próprio programa já diz, né? E uma curiosidade, você sabia que teve um ano, não me recordo o ano, em que se limitou essa quantidade de dependente até 10? Mas tinha mais de 10? Antigamente o pessoal tinha muitos filhos. Pode, né? Eu sou de origem do Nordeste, então no Nordeste muita gente tem mais que 10, né? Uma pessoa não precisa nem pagar imposto de renda, os 10 filhos. Então, a partir de 2010, facilitou muito o programa de imposto de renda, que, aliás, o programa de imposto de renda é um dos melhores do mundo, se não o melhor. Os americanos, uma vez, num evento lá no Rio de Janeiro, sobre a tecnologia da informação no Fisco Federal, elogiaram o programa de imposto de renda da Receita Federal, assim como a nossa eleição também pelo sistema informatizado é muito rápido e eficiente, ao passo que os Estados Unidos ainda é no papel, né? E, então, o senhor falou agora há pouco sobre a economia que essas famílias vão ter, né, Otacília? São 300 e poucos por mês, né? 312,89, parece. O que representa isso para as famílias, Otacília? E, assim, essa ampliação, isso que eles deixam de pagar, pode aquecer o mercado? Como é que funciona? Então, a expectativa é que, na verdade, poderia até chegar a 25 milhões de brasileiros afetados, mas a gente sabe que vai ter muitas pessoas que vai baixar um pouco o salário ali e tal, mas na verdade o governo está projetando 15 milhões de brasileiros afetados. É uma média, na verdade vai virar um 14º para esse trabalhador, só que vai vir todo mês, né? Porque vai estar limpo ali todo mês, né? Então, eu vi dados aí que pode chegar a 4.360 e poucos reais por ano, né? Então, representa uma economia que pode injetar na economia brasileira 10 bilhões de reais por ano, né? Só que é lógico, né? A gente vê um discurso, né, principalmente do governo federal, no sentido de as pessoas usarem esse dinheiro para comprar alimentação, isso é lógico, né? Vai aumentar o poder aquisitivo, como o Francisco falou, mais de 300 reais por mês. Mas também a gente vê muito discurso, olha, o brasileiro vai poder viajar, vai poder comprar uma televisão. Isso é interessante, né? Mas muito, é lógico, isso vai potencializar a economia, vai rodar, vai gerar a economia. Só que a gente tem uma certa preocupação, pois hoje, atualmente, nós estamos chegando no Brasil atualmente ao nosso número histórico de brasileiros endividados, né? Na pandemia, nós chegamos a mais de 82% dos brasileiros endividados. Esse ano nós já estamos com 78,5%. A possibilidade, isso é dados de outubro, né? A probabilidade é fecharmos o ano com quase 80%, né? Um período, uma situação igual era a economia durante a pandemia, né? Tanto é que esse endividamento brasileiro fez com que o governo criasse até uma lei do superendividado para tentar ajudar essas pessoas, né? E outro dado importante também, que já são 79 milhões e 100 mil brasileiros inadimplentes, que estão fora do mercado, né? Então a gente espera que esse brasileiro, além, lógico, a gente não quer que ele use totalmente para saldar a dívida, mas é importante, né, para a economia de uma forma geral, usar parte desse dinheiro aí
para tentar pagar um pouco dessa dívida, né? Porque é bom, né? É bom para ele, né? Por exemplo, que vai, vamos dizer assim, ter um certo alívio com relação a essa carga de dívida, né? Hoje, cada brasileiro tem em média 4 dívidas, né? A dívida do brasileiro hoje com o mercado é de quase R$500 bilhão, que é maior que o PIB de vários países, né? A dívida do brasileiro no mercado aqui. E isso acaba prejudicando muito. Você vê muita empresa quebrando, isso é muito ruim. Acaba prejudicando ele mesmo lá na frente, pois leva a um círculo muito negativo na economia e acaba impactando ele mesmo. Mas, assim, a gente espera que isso traga um aquecimento na economia, né? Que esses 10 bilhões aí cheguem, mas chegue principalmente de que forma, né? Fazendo com que esse brasileiro, né? Utilize parcela substancial desse recurso aí para aqueles que têm dívida, né, para pagar parte dessa dívida, né, porque realmente nós estamos chegando numa situação preocupante, né, num período normal como nós temos hoje, batendo recorde de emprego, de ocupação. Nossa taxa de desemprego em Rondônia está entre os primeiros, né, é baixíssima, né. Então as pessoas estão trabalhando, a massa salarial do brasileiro está aumentando, né? Então o normal era você reduzir esse endividamento, mas lamentavelmente falta, né? Assim como o Francisco tocou na questão da educação fiscal, falta também ao brasileiro uma educação financeira, né? Esse conhecimento importante. Então, a gente espera que o brasileiro faça a partir do ano que vem, e só para você ter ideia, já tem gente se programando gastar esse dinheiro que ele nem recebeu ainda agora, né? O brasileiro tem muito disso, né? Ou seja, eu nem fui isentado ainda, mas já estou comprometendo, fazendo dívida a prazo. Se cabe na parcela, né? Se eu consigo pagar a parcela. Tem um colega meu que falou, olha, vou ser isento aí, vou aproveitar essa Black Friday e comprar aí a prazo, e o ano que vem já pago com uns R$300. Nem recebeu ainda, já está se endividando. Então a gente espera que o brasileiro saiba equilibrar, né, entre aumentar esse poder aquisitivo e também saudando essa dívida aí que tanto preocupa o brasileiro, preocupa o governo, né, porque gera uma quebra nas empresas aí e deixa o governo de arrecadar, gera um problema de desemprego e acaba impactando o próprio consumidor. Então, que ele faça um uso responsável, saiba conciliar entre melhorar a qualidade de vida dele, comprando mais produtos que realmente ele necessite, né? E também honrando com parte, pelo menos, a gente não quer que zere o endividamento, mas que reduza e volte aos patamares ali antes da pandemia, que era em torno de 66%, 60%, já chegamos até 62%. Então a gente aguarda aí que haja um equilíbrio no gasto, no uso desse recurso extra que vai entrar no bolso do consumidor. Ter cautela, né? Você quer acrescentar, sim, Lucas? Uma reflexão interessante que você fez em relação a esse ganho que os consumidores, os contribuintes vão ter de R$300 e poucos e o efeito disso no endividamento. Mas outro ponto de vista também que eu gostaria que você comentasse era em relação a essa propensão ao consumo, né, essa classe beneficiada vai ter, assim, em relação de propensão ao consumo e à poupança, né, porque você pode obviamente falar com muito mais autoridade, mas que esse dinheiro provavelmente vai para o consumo e não para a poupança dessas famílias, e o efeito disso nas taxas de inflação que a gente pode ter ao longo de 2026. Então, realmente, essa categoria que recebe até R$5.000, né, é aquelas que têm maior propensão marginal, que nós chamamos, né, marginal a consumir. É uma tendência, né? Exatamente, porque na verdade ela já vive no limite da vida dela ali, né, ou seja, ela já vive no limite. Então, praticamente tudo que ela recebe, ela pouco tem para formar uma poupança ali, fazer um investimento. Então, a parcela substancial que ela recebe ali vai para o consumo do supermercado, comprar uma televisão, né? Então, mal dá para ela se programar para fazer uma viagem até R$5.000, talvez ali uma viagem aqui no interior do estado, a gente até orienta nesse sentido, né, fazer uma viagem aqui e privilegiar o próprio estado. Então, de fato, esse grupo aí, mas também é um grupo que está mais endividado, né? Eu falei aqui agora que estamos chegando a 80%. Na verdade, para esse grupo que recebe até 5 salários mínimos, já é quase 82% de endividados, né? Então, já é um número mais avantajado, né? E realmente, né? Aí com a sua pergunta, você falou qual o impacto... sobre o efeito disso da inflação devido a esse choque de demanda. Exato, né? Pessoal, antigamente, né, a gente era muito induzido a pensar que aumento de salário hoje provoca inflação. Isso era muito comum lá no passado, onde a gente vivia hiperinflação e que um aumento no salário, o aumento da renda, né, vamos dizer assim, provocava o que nós chamamos de uma inflação inicial. Então, você congelava o salário,
quando essa inflação atingisse ali 60%, o salário aumentava. Não só o salário, mas tudo era indexado, né? E aí você tinha aumento de salário de 30%, 40%. É diferente hoje que você tem um aumento de salário de 4,6%, 5,2%. O impacto é muito pequeno. Na verdade, o que está acontecendo é uma recuperação do poder aquisitivo, né? Então, é uma recuperação do poder aquisitivo. São 10 bilhões que vai chegar na economia. Isso não vai provocar. Por quê? Porque nós temos bastante ociosidade na economia. Então, se você realmente pega e dá um aumento de 20% no salário do consumidor, tem um aumento substancial, a estrutura da economia não está habilitada para atender essa demanda, né? Nós tivemos países aí que entrou um presidente lá e aumentou o salário mínimo para... dobrou o salário mínimo. É loucura, porque a estrutura da economia não tem capacidade, não tem... só no longo prazo eu vou ter condição de aumentar a minha indústria, meu parque industrial ali, aí eu tenho que construir prédio, eu tenho que comprar mais máquinas, isso demanda tempo, 2, 3 anos, né? Mas esses aumentos graduais aí provocam um pouco impacto, porque no Brasil nós temos muita ociosidade. Então, se aumentar a demanda do brasileiro em 10 bilhões agora, que vai aumentar agora, nós temos aí arroz sobrando no mercado, nós temos feijão sobrando, nós temos carne bovina. Agora, preocupa muito nessa questão, que só falando aqui, fazendo um corte aqui para fazer, né, essa comparação. O Trump tinha feito o tarifaço. Isso. O Brasil foi lá e procurou novos parceiros. Até o governo de Rondônia abriu novos mercados aí para os nossos produtos. Só que agora cortou o tarifaço, né? E vai ter esse aumento de renda. Então, pode ser que haja um desajuste realmente, porque a tendência, a Rondônia, por exemplo, vende mais de 40% da sua carne, né? Bovina para outros países, né? Então, pode ser que com essa mudança, essa chacoalhada, o governo federal agora fez um acordo com o Mercosul, com a União Europeia, que vai abrir um mercado importantíssimo para nós. Aí sim, pode ser que esse mercado externo aí possa fazer uma demanda muito grande e com essa renda extra aí possa ocorrer algum desajuste aí, mas que rapidamente é recuperado, né? Então nós temos condição de aumentar o nosso plantel bovino aqui para 19 milhões de cabeças e atender essa demanda. Eu acho que não vai ser tão rápido, né? Mas assim, eu não vejo com tanta preocupação esses 300 e poucos reais a mais, esses 10 bilhões que serão jogados no mercado a mais, até porque há uma expectativa de que essas pessoas paguem dívida, né? Pagamento de dívida não gera mais demanda, e sim, né? Ou seja, você pagar aquilo que está atrasado. Então, a gente espera que o consumidor não despeje, né? Vaze todo esse recurso apenas para novos consumos, mas que ele também tenha essa possibilidade de verificar. Lembrando que vai vir também, junto com essa renda extra a partir de janeiro, como o Francisco falou, vai vir um novo aumento do salário mínimo, né? Todo janeiro ocorre um aumento do salário mínimo, que é baseado no INPC, deve ficar por volta de 5%, né? Mas eu acho que não vai provocar tanta oscilação não, porque, né, vamos dizer assim, nós temos uma capacidade ociosa muito grande, é só colocar os recursos para funcionar e a economia vai embora. Muito bom. Se me permite trazer um dado, né, eu acho que agrega as informações e as recomendações do assassino com relação a economizar, né? Eu lembro que volta e meia, nas minhas entrevistas, alguém pergunta o que fazer quando eu antecipei a minha restituição, entreguei a declaração e já, por assim dizer, vendi essa restituição para o banco, para pagar quando receber a restituição. Aí chega dezembro, não recebi porque minha declaração está na famosa malha fina. Eita. Na verdade, não sou economista, mas isso está no ar, que o mais recomendável é você pagar dívidas com a restituição quando recebê-la. Esperar recebê-la. E quando está na malha, você não vai receber aquela restituição até dezembro. Também porque, para resolver a famosa malha fina, antes de ser intimado, se antecipando, só a partir do primeiro dia útil de janeiro do ano seguinte ao da entrega da declaração. Quem está na malha fina de 2025 só vai poder dar os primeiros passos para resolver a questão a partir dos 2 ou 3 de janeiro de 2026. Então, até lá, a tua restituição está presa na malha fina. E alguém está perguntando, nesse caso, eu posso ajuizar uma ação contra a Receita para cobrar uma indenização pelo que eu vou pagar de juros ou alguma coisa? Olha, eu não estudei isso aí, mas não vejo trâmite jurídico numa questão do tipo. Até mesmo porque a Receita Federal não tem, digamos, obrigação legal de pagar até dezembro a restituição. Então, nesse ela tem caso... o tempo de análise dela, né? Exatamente. Não existe um prazo próprio, chamado de prazo impróprio, é quando ela analisar aquilo lá.
muito embora a maior parte recebe ainda dentro do ano. A maior parte dos contribuintes E cada recebeu vez eles estão pagando mais rápido, né? mais rápido. A maior parte recebeu até setembro, que foi o último lote. São 5, né? Junho, julho, agosto, setembro, né? Aliás, a partir de maio, né? Então, a recomendação é que evite fazer compromisso, inclusive evitar antecipar a restituição, porque se sua declaração ficar presa na malha fina, você vai ter que arrumar outro meio de pagar o banco que cujo débito vai se endividar mais ainda. Exatamente. E agora vamos assim para uma ótica mais macro, né, Lucas? Você que trabalha com receitas, né? A Coordenadoria do Tesouro trabalha muito com isso, com a despesa do Estado. A gente sabe que o impacto dessa medida, né, vai impactar a nossa arrecadação, porque o governo federal repassa recursos do imposto de renda para os estados, né? Como que vai ser o impacto para os estados nesse caso? Você pode falar um pouquinho? Sim, a gente trabalhou bastante em conjunto lá com os grupos técnicos dos estados, que a gente faz parte, tentando colaborar nessas estimativas de impacto do aumento, né, da ampliação da isenção do imposto de renda para a pessoa física. E assim, é complexo a gente tentar cravar um valor, porque envolve muitas questões, como o professor Tarsílio comentou, de que a economia circular, então, esse dinheiro que está deixando de entrar nos cofres por uma conta, né, que seria do imposto de renda, vai entrar em outra, provavelmente no ICMS, talvez no IPVA. Então, assim, a gente se restringiu a fazer análise direta, né, assim, diretamente quanto que isso vai deixar de entrar de forma imediata nos cofres públicos. Então, assim, para o ano que vem a gente estava estimando a arrecadação de imposto de renda de 1 bilhão e 26 milhões. Isso incluindo retenção para a pessoa física e também para pagamentos fornecedores, né, que desde 2022 a gente vem implementando essa nova receita com base na decisão da STF lá de 2021. E a gente tem acompanhado bastante os municípios também, tentado dar um apoio técnico nessa retenção. Então, assim, desse 1 bi 200 que a gente estimava, a gente vai cair 94 milhões já de forma imediata em 2026. Então, a gente vai arrecadar provavelmente 900 e... Não sou muito bom de conta, não, mas acho que 920 milhões, 30 por aí, né? E já isso de forma direta, só em relação ao imposto de renda. E outra perna que a gente fala, né, um outro impacto direto também, que é no fundo de participação dos estados. Isso. Então, tudo que a União arrecada lá com o imposto de renda, 21,5% ela distribui com todos os estados e outra parte com os municípios. Da parte do estado, a gente não tem estimativa fechada ainda, mas a gente, apesar da União, lá pelo Ministério da Economia, Ministério da Fazenda, estimar que não vai ter perda, a gente acredita que ainda vai ter um impacto ainda nessa receita que a gente vai receber. Aí da parte dos municípios, também, os municípios de Rondônia, eles têm uma estimativa de 770 milhões de arrecadação. Não, é arrecadação de imposto de renda mesmo. De imposto de renda, tá. Os municípios arrecadaram no ano passado 776 milhões com imposto de renda. Tem uma estimativa, de acordo com alguns órgãos que fazem, por exemplo... Explica para quem está em casa que não entende, da onde que vem esse imposto de renda? Que ele fica retido quando paga o fornecedor? Como é que é esse imposto de renda aí? Na verdade, o imposto de renda é um imposto de competência da União, né, do governo federal, que está representado pelo nosso colega Francisco Pinto, mas que existe dentro do Pacto Federativo, né, que é a forma de repartição de receita entre os entes, né, União, Estado e municípios. Todos os pagamentos que o Estado realiza que tem a retenção de imposto de renda fica para o próprio Estado. Então, inclusive dos servidores também. Exatamente. A maior parte hoje são dos servidores. Hoje o Estado de Rondônia tem 58 mil servidores e toda a retenção de imposto de renda desses servidores fica para o Estado. Inclusive, não só limitado a isso, mas também para fornecedores, toda a aquisição de bens, serviços, tudo que incide imposto de renda. Tem que repassar para o governo federal, vai ficar para o Estado. Exatamente. Que reteve, né? É uma receita estadual, fica para os estados e a União fica só com a parte da iniciativa privada, né? Todos os órgãos públicos de todos os estados, todos os municípios, fica para o próprio ente que fez o pagamento e a retenção. Aí, por exemplo, nesse caso, os municípios arrecadaram em 2024 776 milhões de imposto de renda, e que é um dinheiro que ficou para o município, né? E tem algumas estimativas, a principal que eu encontrei foi essa da Frente Nacional dos Prefeitos e Prefeitas, FNP, que prevê algumas estimativas de redução na arrecadação. Então, por exemplo, municípios que têm até 10 mil habitantes podem perder 36% da arrecadação. Eu não sou rondonense, então não conheço todos os municípios, mas tem algum município que você conhece que tem menos de 10 mil habitantes? Pimenteiras, que é o menor. Pois vamos ver Pimenteira. Pimenteira arrecadou ano passado... Banheiros também.
Ó, 2.799.000.000 com imposto de renda. Desculpa, 2.799.000. Então, se a estimativa já acerta 36%, em 2026 já vai ter que... Né? Aí assim, aí vai caindo, obviamente, o impacto, porque quanto... A premissa básica é que os municípios que são menores, obviamente, os salários são menores também. Então, a classe beneficiada por esse aumento da isenção, praticamente vão incluir todos os servidores municipais. Então, aí, por exemplo, vai cair de 36% a arrecadação de município até 10 mil e pode chegar a 10% dos municípios acima de 500 mil. Que no caso de Rondônia seria somente Porto Velho, né? É importante a gente observar que é uma medida para o contribuinte em si, é legal, eu vou receber menos, mas vai ter impacto na administração pública, né? Porque ele vai deixar de receber esses recursos. E aí, como que a gente vai fazer para repor? Não é, Otacílio? É uma pergunta que eu vou fazer para o Lucas, que é justamente isso, porque há uma proposta de compensação que é baseado acima de quem ganha 500 mil, 50 mil reais, 600 mil por ano, né? Qual o percentual disso, por exemplo? Será que Rondônia será contemplado com isso? Será que temos um número proporcionalmente, né, igual ao que é o do Brasil? Talvez, eu acho que não. Eu acho que assim como você fez essa lógica, né? Olha, os municípios menores, os salários são menores dos servidores públicos. Então, os municípios menores sofrerão mais impacto. Né? Talvez Rondônia, Acre sofrerá mais com isso, pois os grandes ricos estão onde? Estão em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, essa questão é interessante porque, assim, a gente, da parte de imposto de renda da ampliação, obviamente tem a parte de beneficiar os contribuintes que recebem até de 5 mil a 7 mil, né, isenção integral parcial, mas a compensação de fato são esses que recebem acima de 50 mil. Que no caso da administração pública não tem ninguém, né? No caso é lucro, existe o teto. De dividendos, né? E também, essa é bem interessante. Dividendo 10%, né? Mas o assalariado permanece a mesma coisa, 27,5%, né? Isso. Então, é só para quem, se você tiver servidores, tiver alguém ganhando em termos de lucro por ano acima de 600 mil, aí você vai ter esse incremento de 10%, o que hoje não é tributável. Né? O lucro de dividendo hoje é isento, totalmente isento de imposto de renda, mas agora com essa implementação através desse PL 1087, que não foi transformado em lei ainda por falta de sanção presidencial, mas tudo indica que vai, então aí nós vamos ter esse incremento de 10%. E o governo divulgou isso amplamente, que seria uma forma de compensar as perdas de arrecadações. Só que isso não está demonstrado como é que isso vai acontecer. Não tem um estudo, né? Não tem estudo que prova que realmente a perda de arrecadação dos estados e municípios vai ser compensada com esse incremento de 10% sobre a tributação dos lucros e dividendos. Pois é, assim, aí do ponto de vista da administração pública, assim, na administração pública não tem servidor que receba acima de 50 mil de rendimentos tributáveis, né? Que existe o teto constitucional lá, né, do ministro do Supremo Tribunal Federal, que hoje está menos de 50 mil. Então, não existe a possibilidade do servidor, o Estado receber essa compensação por parte de quem recebe acima de 50 mil. E quando a pessoa recebe mais, é da iniciativa privada, aí vai tudo para a União, né? O Estado só vai receber na forma de repasse lá do fundo de participação. Mas, sim, de efeito direto, que a gente estimula para os servidores do Estado de Rondônia, 21.150 servidores vão ser beneficiados de forma integral, ou seja, 21 mil servidores recebem até 5 mil, esses não vão pagar mais imposto de renda, e 15.500 que recebem até 7 mil também vai ser beneficiado de forma parcial. Mas como o nosso colega aqui comentou, vai ser muito pequeno esse... Esse parcial o senhor não falou, né, seu Francisco? Você fazer até 7 mil. De 5 a 7 mil e pouco, então eles vão ter uma tributação um pouco maior, é a única faixa que sofre alteração, mas isso eles vão fazer um desconto gradativo até ele zerar. A partir de R$5.000,01 até 7 mil, então acho que me parece que 7.350 foi alterado. Então a pessoa vai ter um pagamento um pouco a maior, porém ele vai regredindo até zerar. Né? Ser regressivo então, ano a ano. O que acontece? Muita gente imagina que essa alteração da tabela progressiva, assim foi cunhado pela imprensa e também no Congresso, beneficiou todo mundo, o que não é verdade. Foi apenas a parte debaixo da tabela. Aliás, isso aconteceu com a primeira alteração lá, quando a isenção era até 1.903,98, passou para 2.112. Então, só mexeu-se na parte debaixo da tabela. Os demais, quem está na alíquota de 15%, 22,5%, 27,5%, não sofreu nenhuma alteração, a não ser um pouquinho na chamada parcela deduzir. O que é a parcela deduzir?
Quando você calcula o imposto de renda, vamos imaginar, 5.500, a alíquota 7,5%. Pronto, apliquei 7,5%, deu lá, vamos imaginar R$500. É aquilo que é o imposto a ser desconto pago? Não. Ainda vai ser esse imposto encontrado, vai ter uma deduçãozinha. Lá na tabela progressiva tem a alíquota, aliás, a coluna da gente chamada parcela deduzível. Essa parcela é uma quantia que você deduz do imposto encontrado. Então, nisso que se mexeu quem está na alíquota de 15%, 22,5% e 27,5%. Mais uma vez, só mexeu na parte de baixo da tabela. E com essa aprovação do PL 1087, eles criaram um mecanismo de uma mudança de um imposto um pouquinho a mais, porém ele vai descontando até zerar. É muito complexo para a gente explicar aqui para quem está nos assistindo, mas existe esse diferencial. E aproveitando, seu Francisco, então assim, quem vai entrar nesse benefício de isenção, ele precisa fazer a declaração ainda ou não? Ou pode esquecer, eu ganho 5 mil, não preciso mais fazer a declaração. É assim que funciona? Como eu disse logo no início, o imposto de renda ele é complexo. Sim e não. Como assim? Depende. Vamos lá. Vamos imaginar que a pessoa... o que te obriga a fazer a declaração não é só o quanto de rendimento que você teve. Você tem aí, se você teve alguma aplicação em bolsa de valores sujeita à retenção do imposto, se você vendeu algum bem ou direito com apuração do chamado ganho de capital, te obriga a declarar, ainda que você não tenha tido aquele rendimento que superou a tabela progressiva no ano. Que mais? Se você... essas duas condições te obrigam, além de outras, né? Então, se você teve apenas rendimentos e não teve os seus bens e direitos acima de 600 mil ao ano, no valor de bens e direitos pelo valor de custo, não de mercado, então tu não estaria obrigado a fazer a declaração, muito embora você pode fazer. Não obrigado, você também pode fazer a declaração, mesmo não estando obrigado. Facultativo. Facultativo, né? Agora, se você caiu em outras regras que não só os rendimentos, isso você pode ficar obrigado a fazer a declaração de imposto de renda, mesmo que não tenha tido um ganho no ano acima de 60 mil, no caso, a partir do ano calendário de 2026, com impacto na declaração de ajuste anual do ano de 2027. Então, nós vemos que a situação não é simples, né? Tudo que envolve tributação nunca é simples. Nunca é simples. Tem caso que é bem interessante, né? Eu trabalhava no tribunal, aí tinha, por exemplo, tinha lá o chefe de cartório que ganhava lá e era isento, né? O que ele ganhava era pouco, era isento. Mas tinha mês que ele substituía escrivã, e aí ele recebia a CD do escrivão ou da escrivã. Aí naquele mês, ele pagou o imposto de renda. Só que ele não declarava. Nossa. Aí é importante ele declarar, porque porque no cômputo geral, ele seria isento no somatório no final. É importante ele, para receber a diferença que foi paga naquele mês. Interessante esse assunto. Eu tenho muitos amigos na imprensa e a gente sabe que os jornalistas, muitas vezes, têm 2 ou 3 meios de trabalho, de sobrevivência, né? 2 ou 3 empregos. E aí ele, na hora de fazer o imposto de renda, ele olha só para um comprovante de rendimento. Vamos imaginar. Só contra-cheque. Esse ano ficaram obrigados a entregar aqui, teve 33 mil, um pouquinho. Mas esse aqui só deu 15 mil, então estou desobrigado. Na verdade, é a somatória. Esse exemplo que o doutor Cecílio falou aqui é muito interessante, que muitas vezes você não tem retenção de imposto de renda ao longo do ano, mas 1 ou 2 meses, por exemplo, você teve um rendimento a mais e sofreu retenção do imposto de renda. Mas a somatória do ano não te obriga a entregar imposto de renda. Então, não tem que entregar imposto de renda. Lá na frente você descobre que você tinha retenção na fonte para receber, tem que entregar a declaração. Porque a restituição do imposto de renda, ela é apurada e paga por intermédio do programa do gerador do imposto de renda. Aquele programa, tu tem que fazer a declaração do imposto de renda. Não tem aquela hipótese de receber, o governo, eu vou ver retenção, não estou obrigado a entregar, o governo vai me pagar. Para receber a restituição, precisa entregar a declaração. Então, em caso assim, ainda que você não esteja obrigado a entregar a declaração por conta da sua soma de rendimento ao ano, mas teve retenção em 1 ou mais meses do imposto de renda aqui na fonte, então, para receber esse valor, você precisa fazer a declaração. Perfeito. E ainda agora, assim, para a gente aprofundar um pouco mais esses impactos, né, dessa isenção. Ô, Tacílio, você já falou um pouco, né, na economia, né, como que vai refletir essas isenções, como as famílias podem gastar esse dinheiro que vão deixar de pagar para o Estado, né? Mas além desse consumo, né, que eles podem consumir mais ou fazer mais dívidas,
Há reflexo também no investimento, no crescimento do Brasil como um todo, na arrecadação federal? Como é que você vê tudo isso? Então, tem parte desses consumidores aí que consegue, né, mesmo ali fazendo malabarismo, gerar uma economia e podendo, né, fazer o investimento. Nós temos ex-alunos nossos egressos aí que estão já nesse meio de consultoria e eles, nós tivemos casos de alunos que pegaram, ex-alunos, né, que pegaram pessoas que estavam endividadas e fizeram um processo reverso, né? As pessoas são investidores. Então, com essa renda extra e pessoas que estão, vamos dizer assim, equilibradas orçamentariamente, tem essa possibilidade de pegar e fazer uma boa aplicação. Hoje, você tem aí investimentos aplicações na área de tesouro direto, né? Que lá na frente, né, vai ter que fazer a declaração de imposto de renda também, né? Então, você tem essa possibilidade de você pegar e fazer uma boa aplicação. Por exemplo, hoje, né, tem aplicação aí baseada em ouro que está dando um retorno aí de quase perto de 40% ao ano. É uma aplicação muito boa, né? Eu vi uma aplicação aí que chegou a render mais de 5% em um único mês, né? Então, é possível sim. Agora, você falou também a questão de arrecadação do Estado, né? Então, nós estamos aí no meio de uma reforma tributária que praticamente vai possibilitar os estados, principalmente, que serão impactados, de arrumar alguma forma de você, né, a partir desses tributos aí, fazer um malabarismo para tentar compensar. Então está tudo na mão do governo federal. Tanto é que na reforma tributária tem mecanismo de compensação, né, tem lá o Fundo de Desenvolvimento Regional, tem os fundos de compensação, mas eu acho que acabou não entrando, por exemplo, nesses fundos aí, esses mecanismos. Tem lá, talvez, aí, o governo deve pensar alguma coisa, os estados lá na frente, quando sentir de fato, vai ter que se recorrer ao governo federal, que vai ter que lá em cima fazer alguma medida, né? Mas lembrando, né, uma proposta de mudança, de isenção, que ela vai ter reflexo principalmente nos primeiros anos. Eu não sei se os governos... A curto prazo. Exatamente. Eu não sei se os governos lá na frente vão fazer esse mesmo mecanismo, vão ficar todo ano revendo esse valor, né? A gente sabe muito bem que o salário mínimo ele não serve de indexador. Lá atrás se prometeu fazer essa isenção para quem ganhasse 5 salários mínimos, que era uma coisa irreal, né? Agora foi feito sobre R$5.000. Será que todo ano vão reavaliar esse valor? Eu acho que não. A inflação vai ocorrer. Vamos ter uma inflação, por exemplo, que vai corrigir o salário em algo em torno de 5% nesse ano para janeiro de 2026. Tá? Então, o que até ameniza um pouco esse impacto, você tem pessoas que recebem hoje mais de R$5.000, o salário dele vai aumentar mais de 5%. Né? Então, nos primeiros 2, 3 anos, talvez o impacto seja bastante, vamos dizer assim, significativo na conta, né, de estados, municípios, né? Depois do terceiro ano, se essa tabela aí não for, se esse valor não for recomposto, esse valor vai se diluindo pela questão do processo inflacionário. Agora, a gente tem foi falar da questão dos municípios. Eu tenho muita preocupação, a gente até estava falando aqui, o Francisco trabalhou no Profaz, né, que o Tribunal de Contas sempre se preocupava em controlar os gastos, né, do município, mas não como os municípios precisam, né, melhorar a sua arrecadação. Foi feito um trabalho aqui, mas ainda permanece, né? Permanece essa dificuldade dos municípios em arrecadar. Por exemplo, Porto Velho, que é um município que acabou não fazendo parte ali do Profaz, né? Não sei se no final ele chegou a fazer, mas Porto Velho não consegue arrecadar 35% do que tem direito do IPTU. Né? Questões de regularização fundiária, regularização do imóvel, de não pagamento mesmo, e de, vamos dizer assim, até o prefeito anterior tentou fazer aumentar o valor da planta, a planta genérica, né? Não foi feito, na verdade, no final foi cobrado dentro de uma planta genérica inexistente, né? Que não ocorreu essa revisão da planta genérica e deu todo aquele bafafá que a gente viu naquele ano. Mas há uma necessidade de os municípios brasileiros melhorar sua capacidade de arrecadação, né? Se eles não conseguem, eles vão ficar sempre pedindo ali de pires na mão com o governo do estado, com deputados estaduais, com deputados federais, indo a Brasília. Então há essa necessidade. Havia uma proposta na proposta de reforma tributária anterior do Paulo Guedes, que eu acho interessante, que é justamente isso, né? Você pega Pimenteira, falando de Pimenteira. Pimenteira tinha 2.000
400 e poucos habitantes Nossa. no censo anterior. No atual, caiu para 1.600. É um município que vai sobreviver às custas do funcionalismo público municipal. É o que vai acontecer nesse município. Lógico que tem lá outras atividades, tem pecuária, tem tudo, mas a economia vai gerar. Então, não seria mais interessante, de repente, né, na proposta, havia uma tendência lá a extinguir, não acabar, né? Mas reduzir, ou seja, você unificar municípios, né? Sim. Por exemplo, vincular Pimenteiras, de repente, a Vilhena. Ser um distrito novamente. Exatamente, porque não tem, esse município não tem capacidade de sobrevivência. Até porque também pela reforma tributária, o repasse vai ser conforme o consumo. Aí um município que tem 1.600, como é que vai sobreviver, Exato. né? Você imagina, a Bolívia, ela tem lá os municípios, eles não têm assim, os departamentos lá, os né? departamentos, né? Tudo é arrecadado pelo governo federal e distribuído. Essa distribuição é por meio do número de habitantes. O que está acontecendo lá? As pessoas estão... E outra, não só o repasse, mas também vamos dizer assim, tipo o Bolsa Família que tem lá. Ela tem muito benefício social. Eu não sei como é que vai ser agora que entrou um governo liberal lá, né, de direita, e promete acabar com tudo isso aí. Mas, ou seja, os estados que mais recebem dinheiro do governo federal são os que mais, por exemplo, onde tem mais vamos dizer assim, tipo o Bolsa Família, onde o Bolsa Família é mais alto. As pessoas do cadastro único. Né? Exato. Aí o que acontece? As pessoas estão migrando para esses municípios, estados e departamentos maiores. Então está ocorrendo um êxodo por conta da forma da distribuição desse recurso, né? Mas assim, eu penso que nós temos que repensar também essa questão de município, né? Nós temos um município lá em São Paulo chamado Borá, que tem 800 e poucos habitantes. Nossa. Não tem como. E tem prefeitura. Tem um prefeito, um vice-prefeito, tem a Câmara com 9 vereadores, vários assessores, 10 secretários, né? Tem uma reforma administrativa aí que fala que municípios pequenos têm que ter no máximo 5 secretários, está limitando até isso. Talvez não passe aí, mas nós temos que repensar essa questão do Pacto Federativo, né, que na verdade, era uma reforma tributária com uma reforma do Pacto Federativo, porque realmente tem municípios que são insustentáveis e onera estados e a União. Porque, se permite, Letícia, eu queria comentar um ponto muito interessante que o professor comentou, o professor Tarsila, é que tentar concatenar duas visões bem interessantes, que é esse caso da Bolívia, você comentou, né, de que forma políticas públicas a nível estadual, federal, interfere no comportamento das pessoas. Ele falou, uma política pública que distribui investimentos ou despesas com base no número de habitantes leva as pessoas a concentrarem em grandes aglomerados, né, em grandes cidades. E de que, nesse ponto, em relação à falta de correção da tabela de imposto de rendas, desde quando a gente não corrigia? Desde 2015, com vigência de 2016. Né? Só foi alterado em 2023, subiu 10,83 na parte de baixo da tabela. R$10. 2024 subiu um pouco mais de 7 e pouco por cento. 2025 também subiu um pouquinho lá no mês acho que de abril para maio. E depois vem essa mini reforma do imposto de renda com a isenção de 5 mil. Lembrando ainda, esse assunto a gente sempre tem muito para discutir, né? A Unafis Sindical, que é o sindicato dos auditores da Receita Federal, vinha fazendo um estudo e todo mês divulgava qual era a defasagem. Essa defasagem chegou a passar de 148% lá em 2023. Né? Então, se todo ano a tabela fosse corrigida de acordo com os índices de inflação, a isenção não seria de 2 mil, seria mais que 6 mil reais, seria, vamos imaginar, 150%, daria quanto? Daria 2, iria para mais de 7 mil a isenção. Seria a faixa mínima para começar a tributar, exatamente, né? Olha que loucura. Francisco, não há um perigo, por exemplo, né? A gente sabe muito bem que tem algumas rendas que não são tributáveis, né? Sim. O auxílio, por exemplo, não cai. Não há um perigo, por exemplo, de no setor privado, o pessoal para driblar isso aí, e até mesmo em conluio com o próprio funcionário. Falar assim, olha, você está ganhando 7 mil, você vai pagar imposto de renda. Vou fazer um negócio contigo, eu vou te pagar tantos mil de salário, mais um auxílio aqui, criar esse auxílio para driblar e aí sim potencializar esses prejuízos para o setor público. Sim. Há esse perigo? Olha, possibilidade sim, mas não compensa. Até mesmo porque a iniciativa privada, ela controla muito, economiza muito, né? E ela seria uma conta que não compensaria. E lembrando que, eu não estou lembrado aqui qual é o artigo do Código Tributário Nacional da Lei 5.172 de 66, tem um dispositivo que diz o seguinte, que
não importa a nomenclatura que se dê o rendimento. Se a natureza dele for natureza, tributável, então ele vai ser tributado do mesmo jeito. Agora, o que a gente tem visto, na verdade, é no serviço público, né? Alguns profissionais receberem gratificações que, na verdade, até se diz, não vamos dizer aqui qual categoria, mas dá para se imaginar, dá um nome a uma gratificação, quando, na verdade, aquilo é uma compensação por suposta perda salarial. Exato. Então, isso tem acontecido no serviço público, o que realmente eu acho desleal, porque ao passo que uma categoria que ganha bem não paga, os outros estão pagando para compensar aquilo. Pois é, esse é um ponto interessante também, que eu estava falando da política pública, essa questão que o secretário Luiz Fernando, nosso secretário, né, da CEFIM, fala muito em todas as oportunidades que ele tem, que é da justiça fiscal. Esse caso é muito perfeito, que se enquadra exatamente nesse conceito, né, de que a gente tem um imposto de renda que ele, de certa forma, pelo fato de não corrigir ao longo dos últimos 10 anos, né, essa defasagem de mais de 100%, ele tributa mais de quem ganha menos. Então, uma pessoa que não tem capacidade contributiva... Isso que a gente vai entrar agora. Desculpe, então. Justamente nessa situação. Até o Edinaldo está me falando aqui do tempo, que a Eita. conversa é tão boa que vai fluindo, né? Percebe, né? Então, entrando nesse assunto que o Lucas já trouxe aqui, a gente viu que essa medida vai muito além do bolso, né? Ela está mexendo com a estrutura do nosso sistema tributário. E a gente, quando estuda, sabe que o sistema tributário ele tem que ser equânime, ele tem que ser conforme a capacidade contributiva do contribuinte. Vocês acham, né, que nós temos hoje no Brasil um sistema totalmente regressivo, tanto que a reforma tributária veio justamente para tentar ajustar um pouco isso, né, que terminar, como é que eu digo, finalizar, a gente não vai conseguir deixar de ter, né, a regressividade, mas é uma maneira de tentar deixar o sistema um pouco menos regressivo. O senhor acha, seu Francisco, que essa medida da isenção do imposto de renda, que a gente é uma medida que a tributação é progressiva, né? Essa isenção, ela converge com esse sistema de tributário mais justo? O senhor entende que sim? Olha, pouco, né? Vem um pouco, né? Porque, Aí só um pouquinho, Edinaldo, se tu puder depois já colocar aqui para a gente analisar o gráfico. Continuamos com uma tabela progressiva aí, né? Que vai de 7,5% até 22,5%. Lembrando que lá nos anos 80, essa tabela chegou a 55%, ou 55% a tabela mensal e, claro, também a anual. É óbvio que lá tinha outras coisas que podia deduzir, e depois de 89, 90, parou-se de deduzir, por exemplo, as despesas de livros profissionais, dos advogados, magistrados, Ministério Público, assim por diante, né? Mas isso mitiga um pouco essa questão da regressividade, né? Mas é uma medida que caminha para isso. Né? Que caminha para isso. Mas precisa ser feito mais. Eu acho que deveria ter sido uma correção na tabela por inteiro, não só na parte de baixo, né? E aí poderia se, digamos, mexer essa tabela para fazer com que quem ganha mais também pagasse tanto quanto quem ganha menos, né? No último evento da reforma tributária aqui em Porto Velho, da CEFIM, não estou lembrado lá, um dos expositores mostrou quanto que o pessoal de baixo paga de tributo e quanto os que estão no topo não pagam de impostos, né? Não sei se o doutor gostaria de fazer algumas Eu trouxe essa tabela aqui, eu me baseei nos relatórios da OCDE, da Receita Federal, a carga tributária, né? Aqui a gente mostra a participação na arrecadação total. De tudo que é arrecadado, quanto que é imposto sobre consumo, sobre a renda e quanto patrimônio. Aí a gente tem 3 comparações aqui. Países da OCDE está em amarelo, América Latina em azul e o Brasil em verde. Então, tudo que é arrecadado em cima do consumo, olha quanto que é nos países ricos. Um pouco mais de 30%. Nos países da América Latina, quase 50%. No Brasil, 50%. Então, a tributação é excessivamente regressiva. Olha lá, ou seja, a renda e o patrimônio, quanto que é a tributação? Né? Olha aqui. E a renda nos países ricos, olha como ela é maior. Isso. Mas só em relação a esse gráfico que eu acho interessante, talvez o Brasil tenha feito no próprio gráfico da América Latina, porque a gente está na América Latina, então não sei se eles tiraram o Brasil, porque se tirar o Brasil, talvez diminua ainda mais. Então, eu trouxe só para a gente ver que o sistema é totalmente regressivo no Brasil. Exatamente. Por isso a reforma tributária. E também ineficiente, porque onde está a principal sonegação? Aqui e aqui não tem como sonegar praticamente.
É porque o imposto está ali. Você tem um patrimônio, está registrado, não tem como você escapar. Aqui na renda também, é na fonte ali, né? Agora aqui não. E aí, como você tem uma alta sonegação aqui, você faz com que o governo, né, alguns governos estaduais, o próprio governo federal, aumente, né, a alíquota para, vamos dizer assim, para cobrar dos bons pagadores aquilo que os maus pagadores não estão fazendo, né? Eu acho que esse por isso que a gente tem que alterar um pouco, né, fazer o que os países mais desenvolvidos fazem, né, cobrar mais aqui. E há espaço, né? Por isso, e aqui é o quê? Né? Justamente é para cobrar daqueles que ganham mais, que realmente há uma injustiça, né? Esse comentário do professor Lacerda é interessante, porque tem aquele paradoxo, né? Assim, a carga tributária no Brasil é alta porque a inadimplência é alta, vocês não pagam, evasão fiscal, enfim, ou evasão fiscal é alta porque a carga tributária é alta. Então, é aquela história, quem veio primeiro? Ovo a galinha. Então, quem que leva o ovo? Nós tivemos momentos em que nós reduzimos as alíquotas, você viu que a arrecadação aumentou. Isso é explicado pela curva de Laffer, né? Você aumenta a carga tributária pensando em aumentar a arrecadação, só que a arrecadação ela passa ao quê? A diminuir, porque as pessoas vão partindo para informalidade, vão partindo para atividades que cobram menos tributo e por aí vai. Né? Por exemplo, nós temos, também tem problema de fiscalização, quando eu falo dos municípios, né? Você vê diversas obras aí, diversos serviços sendo prestados, sem cobrança nenhuma. Você vê obras aqui em Porto Velho, sem a plaquinha lá da prefeitura, sem a placa do CREA, sem nada, né? Então não está se pagando por nada ali. E aí você tem impacto na Previdência, você tem impacto em tudo. Aquele servicinho ali tem impacto em tudo, porque aquele pedreiro que está trabalhando ali, né, sem, né, num contrato ali de boca, né, não está, por exemplo, recebendo a parcela dele que vai para a Previdência. Isso vai onerar o sistema previdenciário lá na frente. Né? E sem contar também ainda, a nossa economia ainda tem uma boa parcela, eu sei que o economista pode dizer qual é a parcela de pessoas que atuam na informalidade, o que impacta também numa arrecadação que não se realiza e a fiscalização também não atua, né? Nós sabemos que os fiscos, não só municipal, estaduais, também como o próprio federal, a gente sabe que a Receita Federal está bem defasada com relação ao seu potencial por conta de concursos não realizados, não contratação de mais auditores. Então deixa de se autuar, cobrar os impostos de quem atua na informalidade. E a gente sabe que hoje boa parte da renda de pessoas que ganham muito e também adquirem patrimônios ou no nome de terceiro ou não documenta, são situações que fazem com que não entre tributos no Tesouro Nacional, né? E aí nós temos o caso de pessoas que compram e vendem imóveis, imóveis rurais, do contrato de gaveta. Exatamente. Assim. E aí, quando faz essa venda, quando vende, você tem o chamado ganho de capital. O que é o ganho de capital? É um imposto que incide sobre o lucro que você tem na transação do imóvel, e o lucro é o que? É o valor da venda menos o custo de quanto você investiu naquele imóvel, né? Então, quando essas transações são feitas de forma não documentadas, fica na informalidade, são grandes cifras que o governo federal deixa de arrecadar. Quando o Francisco falou sobre a questão da informalidade, aí me traz uma preocupação em relação à reforma tributária, de tirar a autonomia dos estados. Rondônia já chegou a ter mais de 51% de atividades informais, né, entre os trabalhadores e atividades mesmo, né? Aqui nós tínhamos laticínio informal, ainda temos alguns aí, mas e aqui foi implementado um programa, né, de verticalização da produção Provec, e ele expandiu, cresceu bastante, que tirou muita gente da informalidade, né? Então ele faz um tratamento totalmente diferenciado para essas pessoas se regularizarem, coloca a estrutura do Estado não para fiscalizar, para massacrar o produtor, mas sim para apoiar ele, colocando lá Idaron para regularizar a questão, para ajudar a questão do meio ambiente também, a SEDAM. Então foi um trabalho muito interessante, nós regularizamos mais de 500 agroindústrias em Rondônia. Legal. Algumas delas já estão até vendendo para fora do Estado. E hoje o atual governo, né, implementou a Lei de Liberdade Econômica, que vai nesse mesmo sentido, né? Com a reforma tributária, eles vão perder um pouco desse mecanismo. E na CEFIM nós temos também 2 programas que trabalham com a formalização, principalmente dos pequenos negócios, né? Que é o Cidadania Empresarial e o Cidadania Rural, né? Que a gente também está indo onde o produtor rural está, que não tem agência da CEFIM, e a gente está fazendo parcerias com outros órgãos para poder atender e ele poder fazer o cadastro e ganhar com isso, né? Porque ele elimina atravessadores, né? Consegue comprovar a produção dele através das notas fiscais. Então é super importante. Era uma arrecadação mesmo. Que você não tinha, mas você tem um tratamento diferenciado, é algo novo. É algo novo.
Gente, a gente está caminhando para o final aqui. É muita discussão. Eu deixei de fazer várias perguntas. Não sei se tu viu, né, Lucas? Porque o assunto voa, né? Então, para a gente encerrar, eu gostaria, seu Francisco, que você deixasse uma mensagem final para o contribuinte que está em casa. Qual o recado, né? Olha, tome cuidado. Se tiver um rendimento fora do normal, tem que declarar. Qual a sua mensagem final para o contribuinte que ganha até R$5.000 que vai ser beneficiado com essa isenção? Primeiro, deixar claro, repetir que o benefício trazido, então, por essa mudança na tabela progressiva do imposto de renda é para quem ganha até R$5.000. Quem ganhar 5.001 por mês, isso já descontado, os dependentes, trabalho dependente legal, a previdência social e pensão alimentícia judicial, o que sobrar, se ultrapassar R$5.000, chegar a R$5.001, ele já vai pagar imposto de renda. Os demais não tiveram benefício, salvo esse que ganham um pouco acima de 5.000 até 7.350, vão ter ali um pouco mais de carga tributária, mas de forma regressiva, e os demais, quem ganhar aí na alíquota de 15, 22,5, 27,5, continua a mesma coisa. Então, quem tiver lucro, como o professor Otacílio já disse aqui, saber usar bem essa economia, até mesmo porque nós sabemos, não é tanta coisa e quem está na parte de baixo certamente passa por muitas privações. Se ele tem alguma coisa a mais, ele precisa destinar bem esse valor. Os demais contribuintes continuam, então, atentando para as suas obrigações com relação ao fisco federal. Isso aqui é esclarecimento, né? Cumprir bem a legislação. Se tiver dúvida, procura alguém que entenda do assunto para não tropeçar na hora de fazer a sua declaração de imposto de renda. E quem está na malha fina, ainda continua na malha fina, nós também temos uma boa parte que está na malha fina, só vai poder dar um passo à frente, fazer a chamada antecipação. O que é isso? Dar uns passos para resolver a questão da malha fina, conjuntar documento e prestação de esclarecimentos, antes de ser intimado, a partir do primeiro dia útil do mês de janeiro, dia 2 ou 3 de janeiro. E lembro ainda que mesmo quem se antecipa, a Receita Federal não tem, digamos, apreciado essa documentação em todos os casos. Eu tive casos de clientes em que eu me antecipei a documentação e mais tarde o próprio Fisco Federal, eles pedem um termo de intimação como se nada tivesse sido feito, né? E tem casos que contribuintes que está na malha desde 2022 até hoje não recebeu um termo de intimação para ele juntar os documentos. Então a pessoa precisa estar bem inteirada da legislação, tá certo, atento, e quando tiver restituição, procure utilizar bem essas economias, não vá fazer contas antecipadas, né? Porque ele pode ter problemas e depois pagar juros altos. Verdade. Muito obrigado pela sua presença aqui, Francisco. Francisco já trabalhou com a gente na Cefim também, né? No Profaz, né? Super conhecido, seu Francisco, e sempre está por aí dando dicas na área tributária para a população. Muito obrigado. Ficamos lá há mais de 7 anos, né? Não tem chão. E você, Otacílio, qual a sua mensagem final? Como que as pessoas têm que gastar esse dinheiro? Dá uma dica aí para as pessoas não gastarem demais. Então, sempre quando sobra um dinheirinho ali, a gente sempre fala, por exemplo, dezembro agora, que vem 13º, um terço de férias, né? Tem gente que recebe bonificação, muita gente que recebe a restituição do imposto de renda, então acaba gerando uma certa euforia, né? É lógico que esses R$300 não vai gerar uma euforia, mas você imagina, se tudo isso aí, as pessoas pegam e esquecem daquele compromisso que a gente sempre fala na economia, né? Olha, tem que pesquisar, né? Pesquisar, porque a diferença de preço nos mercados é muito grande, né? Você tem, as nossas pesquisas lá do PET encontra a diferença de produto de mais de 300% de um mercado para outro. A compra de Natal agora, a gente achou ameixa, que a diferença de um mercado para outro, a ameixa seca ali sem caroço, era 300% de um mercado para o outro, né? Então a diferença é muito grande. Então pesquisar, reduzir, né? Lógico que eu não estou falando para esses muito pobres, né? Mas o desperdício no Brasil é muito grande, né? Eu estou fazendo um trabalho agora, estou num projeto sobre a banana, né? 40% da banana no Brasil é desperdiçada, e a maioria lá na casa do consumidor. Então ele vai lá, compra uma caixa de banana, não come nem a metade e vai embora, né? Então isso é uma deseconomia, né? Então há como economizar e substituir, né? Deixar de consumir aquela marca que é mais cara por uma mais barata, né? A gente fala isso por quê? Porque é um dinheiro extra que vai entrar, mas isso não retira o compromisso do consumidor de honrar seus compromissos, a dívida, lembrando, né, também, né? Tá fazendo isso aqui agora no final do ano, né?
os compromissos de início de ano, IPVA, IPTU, material escola da criança. Então é usar esse dinheiro com responsabilidade. Pensar que é um plus a mais, vai dar um certo alívio, mas não esquecer essas receitas aí que a economia sempre traz. Pesquisar, substituir, reduzir sempre é importante, né? Então a gente deixa essa mensagem para fazer um uso responsável desse recurso. Muito obrigada, Otacílio, por estar sempre disposto a estar com a gente aqui quando a gente precisa. Muito obrigado mesmo pela sua presença. E você, Lucas, como governo do estado aqui, representando o Dr. Ono, né? Olha aí a responsabilidade. Deixe uma mensagem final para as pessoas quanto à arrecadação da retenção do imposto de renda, né? Na CEFIM, e uma mensagem final para os contribuintes do imposto de renda. A primeira mensagem que eu gostaria de deixar para os contribuintes é, por favor, peçam nota fiscal das suas compras, porque é muito importante para a arrecadação do Estado e que esse dinheiro seja convertido em política pública. Assim, eu só queria fazer um compilado de algumas coisas que a gente discutiu para finalizar, que de fato, apesar o efeito da arrecadação ser negativo, o Estado de Rondônia tem uma situação fiscal muito tranquila em relação à solidez fiscal. Hoje o Estado de Rondônia tem a capacidade de pagamento a mais, que é a maior lá da Secretaria do Tesouro Nacional, e a gente vem conduzindo de forma muito segura as finanças do Estado. E do ponto de vista dessa política tributária de isenção de imposto de renda, a reflexão que eu gostaria de deixar com todos os cidadãos é que isso de fato representa uma política pública de justiça fiscal que tenta acabar com essa regressividade, assim, e analisar sempre a capacidade do contribuinte para pagar imposto. Então a ideia é que as pessoas paguem imposto proporcionalmente ao que elas ganham. Então, e de fato é uma preocupação do Brasil para a gente combater essas desigualdades de renda. Assim, o Brasil é um país muito desigual, então essa política vai muito no sentido, talvez não na intensidade como a gente gostaria, mas é um caminho a ser trilhado, e essa política é mais ou menos nesse sentido desse caminho, de que a gente tenha uma população e uma sociedade menos desigual. Perfeita essa colocação, Lucas. Muito obrigado mesmo pela sua participação, por ter topado o desafio de estar aqui com a gente, né? Obrigado. Agradecer também a nossa jornalista, a Lissuele, que está acompanhando. Tem uma estudante de jornalismo aqui também, a Giovana, que está acompanhando o nosso podcast hoje. Obrigada pela presença. E obrigada a você que está em casa assistindo a gente. Espero que esse podcast tenha elucidado algumas dúvidas suas. E você pode continuar nos acompanhando em outros temas. Nós estamos no Instagram, Cefim_RO, e também no Facebook e no site da Cefim, cefim.ro.gov.br. Até o próximo podcast. Até mais, gente!